Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria muito grande ter você aqui de volta. Muito bom ter você, muito bom saber que você está sendo edificado. Muito bom receber a sua mensagem, dizendo: olha, pastor, muito obrigado, porque os seus vídeos, as suas palavras têm edificado a minha vida, estão trazendo bênçãos, crescimento. Muito obrigado por você participar aqui comigo. Eu sou o pastor Sérgio Dias e vou trazer para você mais uma reflexão. O texto é muito apropriado para o momento que vivemos, em meio a essa crise toda, e eu quero falar com você sobre o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou olhar aqui para o computador, a minha cola, para você ir acompanhando. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, em algumas versões, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa de Deus é justamente no período em que Salomão reconstrói o templo em Israel. O povo está muito feliz. Era um momento de festa, de celebração, de louvor a Deus. O povo estava numa felicidade incontida. À noite, o Senhor visita então Salomão e faz a ele promessas. Promessas coletivas, só que promessas condicionais. Elas aconteceriam caso houvesse obediência. Então Deus começa a falar com ele e diz assim: olha, agora então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeres neste lugar. Ele lembra do texto de Deuteronômio 28, de 1 a 14. É uma lembrança que Deus faz ao seu povo e, consequentemente, ao rei. Diante disso, é possível concluir que Deus tem prazer em nos abençoar. Ou seja, Deus, quando se relaciona ali com Salomão, ele tem o desejo de abençoar o seu povo e fala com o rei que caso o povo obedecesse tudo o que ele dizia, Deus então abençoaria o seu povo, mas havia condicionais. A igreja do Senhor, a igreja que hoje está espalhada, ela não se concentra nesse tempo de crise num local, ela está espalhada, essa igreja, ela desfruta da visitação constante do Espírito do Senhor. Você aí na sua casa, com certeza no seu tempo de comunhão, você tem experimentado a visitação do Espírito do Senhor na sua vida e na sua família. A igreja é uma comunidade terapêutica, um local onde nós estamos ali para receber uma bênção de Deus, tanto que a gente canta aquela música: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Desculpa a minha voz, eu sou péssimo cantor, mas eu quero compartilhar que esse é o objetivo da igreja, uma comunidade terapêutica, uma comunidade de transformação de vidas, que pela pregação da palavra as pessoas são tocadas e as suas vidas transformadas. Em paralelo, Deus está tratando ali com o seu povo o seguinte: olha, não adianta apenas vocês ouvirem a minha voz, mas vocês precisam tomar consciência e um passo decisivo, uma condição de obediência. Deus quer continuar abençoando o seu povo de forma maravilhosa e abundante, mas é necessário que alguma coisa aconteça. E ele diz isso para Salomão, e a Bíblia diz isso para mim e para você. É necessário que sejamos separados, íntegros, éticos, santos. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você. E eu volto para o texto, porque eu fico imaginando se nós de fato dermos ouvidos à voz de Deus, o que ele vai fazer no nosso país? O que ele fará em nossas vidas e no nosso país, na nossa sociedade? Com certeza muitas coisas. Todo o avivamento começa por mim e por você. O avivamento não é um grande momento, não é um mover de uma multidão. Começa com pessoas. Deus toca corações para que tenham um relacionamento com Ele, e a partir desse relacionamento íntegro, correto e santo, Deus transforma a realidade da pessoa e transforma a realidade dela ao redor. É isso que Deus quer fazer. Nesse texto a gente tem algumas promessas. Nós temos 5 reconhecimentos humanos, 5 atitudes nossas, 5 atitudes que nós precisamos tomar, e Deus vai cumprir as suas 3 grandes promessas nesse texto. Vamos aos reconhecimentos. O primeiro deles é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Os judeus naquela época, no tempo de Salomão, no tempo das crônicas do rei, eles estavam eufóricos com a finalização do templo. O templo é onde Deus disse que se manifestaria. Mas, à medida em que o povo se tornou apenas religioso, seu coração voltado para o espaço do templo, Deus começa então a descortinar uma nova etapa, e ele chega a declarar. Ele diz no Antigo Testamento que meu espírito não habita mais em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. E o apóstolo Pedro vai dizer que a nossa vida, o nosso coração,
o selo do Espírito que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, o selo do Espírito, a marca no nosso coração, esse sim seria o altar que o Senhor habitaria, não mais em templos, mas no coração de cada ser humano. Então isso nos dá a garantia de que somos povo dele, separado por ele, povo escolhido, povo da aliança. E esse povo é chamado pelo seu nome. Mas será que somos? Será que as nossas atitudes têm sido de fato essas? Será que nós somos o povo que o apóstolo Pedro cita na sua primeira carta, capítulo 2, do 1 ao 12? Será que somos o povo santo, escolhido, separado, sacerdócio real? Temos sido esse povo? Temos sido de fato o povo que é chamado pelo nome do Senhor? Querido irmão, querida irmã, eu acho que eu não preciso ficar me detendo aqui de que o evangelho no Brasil tem se distorcido, tem pego caminhos que não são os caminhos que Deus quer e tem nos chamado para um relacionamento com Ele, para voltarmos a ser o povo que se chama pelo nome do Senhor. E o segundo reconhecimento humano, além de reconhecer que por meio do relacionamento seremos o povo dele, é se humilhar. Deus diz em determinado momento em Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 13, no povo que já tem a jornada, que faz uma caminhada, travessia do deserto, Deus chega a dizer que esse povo tinha dura cerviz, Deuteronômio 9, 13. Dura cerviz é aquele boi que é colocado para arar a terra junto com o outro, e enquanto um aceita a cangalha, aquela estrutura de ferro que fica nas costas do boi, o outro de dura cerviz, ele não abaixa o pescoço, ele fica sempre duro. Ele tem dificuldade de obedecer. É um boi que não se humilha, não é servo. E o povo de Deus ultimamente tem sido assim. Tudo eu, e dando ordens para Deus, faça isso, faça aquilo, como se Deus fosse de fato subserviente a nós, e Ele não é. Precisamos de humilhação diante do Senhor, saber que Ele é o Senhor e nós nada somos. O apóstolo Tiago fala na sua carta, no capítulo de número 4, versículo 14, o que somos nós? Somos um pó, um vento, uma fumaça, uma poeira. Nós nada somos. O terceiro reconhecimento humano que nós temos que ter é a oração. Oração, meu irmão, minha irmã, não muda a mão de Deus, não muda a direção de Deus, não muda apenas o coração de Deus, mas a primeira finalidade da oração é mudar a minha, você. É óbvio que ela pode mover a mão de Deus, é óbvio que ela pode mover o coração de Deus, mas o primeiro lugar que a oração tem que tocar é a minha vida, é a sua vida. A oração é para mim. Martinho Lutero, por exemplo, o reformador, dizia que atualmente eu estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. C.S. Lewis confirma o que eu acabei de dizer, o autor das Crônicas de Nárnia diz que as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. João Calvino, outro reformador, diz: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a pecar, a parar de orar, perdão. John Bunyan, o autor de O Peregrino. Veja a importância da oração, os reformadores sabiam disso, Jesus o tempo inteiro sinalizou isso para os apóstolos, para os seus discípulos e para nós. Jesus sempre tinha um tempo separado para orar e nós precisamos desse tempo. Então, não basta apenas ser chamado pelo nome do Senhor, não basta apenas nos humilharmos, a gente precisa reconhecer que é tempo de oração. Você tem usado esse tempo para orar, para falar com Deus, para ter intimidade, para Ele te mudar por meio da oração? E buscar a minha presença aqui é muito claro quando Salomão diz isso, intimidade, relacionamento próximo com Deus. Você quer saber a intimidade com Deus de um cristão? É simples, olhe para a sua Bíblia. Quanto mais surrada, mais de pé e íntimo do Senhor Ele é. Quanto mais a Bíblia de um cristão for surrada, quanto mais ela for folheada, gasta, mais íntimo do Senhor Ele é, mais próximo e mais de pé Ele estará. É essa intimidade que a gente precisa ter. É buscar a presença do Senhor como algo muito forte, como algo marcante. Que as pessoas digam quem você é. Você não precisa dizer mais. Você não precisa dizer que é o povo que se chama pelo seu nome. Você não precisa mostrar que é humilde. E nem ficar por aí orando como judeus, balançando, né? Não precisa fazer isso. Não precisa dessa expressão corporal. Basta que você tenha intimidade. Viva na presença. Buscarei o Senhor face a face. Os profetas foram assim. O rei Davi andou na face do Senhor. Moisés tinha essa intimidade com Deus. O apóstolo Paulo teve essa intimidade com Cristo, e eu e você. Nós precisamos reconhecer que a gente precisa buscar a presença do Senhor. O quinto e último reconhecimento humano que o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 14 diz, é se desviar dos maus caminhos. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. É isso que tem acontecido.
É um tempo muito difícil. Paulo aos Gálatas diz: ó insensatos Gálatas, como tão facilmente vocês deixaram a graça de Cristo, o evangelho que eu vos preguei, para andar de novo pelos caminhos antigos. A gente tem uma tendência, por conta do pecado, a voltar ao caminho antigo. Quando os hebreus, os judeus saíram do Egito, eles tiveram vontade de voltar. Tiveram sonhos com as cebolas do Egito. Quando eles estavam à frente do deserto, e Deus prometeu que no deserto não faltaria rigorosamente nada, eles tinham um banquete todos os dias. Mas a lembrança dos velhos caminhos, da escravidão, das cebolas do Egito, eram muito marcantes. Quantos de nós têm desviado dos bons caminhos e andado apenas nos maus caminhos? É isso que Deus estava falando para aquele povo, que estava começando a ensaiar uma idolatria por outros deuses, se desviam dos maus caminhos. Então era tempo que Deus falou a Salomão, que o povo que se chama pelo seu nome tivesse de fato intimidade, relacionamento, se humilhasse de verdade, orasse, buscasse a face do Senhor e se desviasse dos maus caminhos. E ele dá 3 promessas nesse texto. Eu quero que essas promessas aqueçam o seu coração nesse tempo de crise. A primeira delas, quando a gente obedece a Deus, Ele ouve dos céus. Não há oração não respondida, meu irmão. Toda oração, minha irmã, que você faz a Deus será respondida no tempo do Senhor. Talvez não como eu queira ou como você queira, mas será daquele jeito. Será do jeito de Deus. E o jeito de Deus é bom, agradável e perfeito. Essa é a primeira bênção que Deus promete para nós aqui nesse texto. Eu ouvirei dos céus. Ele não está dormindo, ele não está desatento. Não é porque o professor está em sala de aula, está calado, que ele não deixa de estar ali. O professor está sempre em sala de aula. E sempre que você precisar, ele vai estar presente. Os apóstolos tinham medo do mar, medo da tempestade, em Marcos capítulo 4. Mas Jesus estava no barco e no tempo certo ele acordou e trouxe a bênção, acalmou a tempestade. E isso vai ser acalmado na sua vida. Basta que você faça aqueles 5 reconhecimentos, tenha intimidade com o Senhor, e Ele vai ouvir dos céus e vai atender. E em segundo lugar, a segunda bênção é perdoar os seus pecados. Todos nós somos pecadores, a gente não pode cair na falácia de achar que não temos pecados. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, é o que o ditado diz. E o apóstolo Paulo diz isso muito claramente em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Em Romanos 6, 23, não dá para fugir das realidades, todos somos pecadores. O apóstolo João diz na sua primeira carta: aquele que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Então, de fato, somos todos pecadores. Então, nós não temos merecimento algum nisso, é graça de Deus. Mas quanto mais amor, quanto mais graça, e Jesus Cristo mostrou isso na cruz, que perdoou os nossos pecados lá, cravou a cédula que era contra nós. O salmista diz sobre Jesus Cristo no Salmo 103, 12: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós todas as nossas transgressões. Deus vai ouvir as suas orações e vai afastar de mim e de você todos os nossos pecados. Todos são perdoados. A condenação eterna já foi cravada na cruz e os nossos pecados têm perdão todos os dias. Basta que a gente ande com o Senhor, tenha obediência a Ele. Ore. Como disse lá John Bunyan, ou a gente ora, ou a gente vai ser seduzido a parar de orar e andar com o pecado. E eu não quero isso, e nem você. Terceira e última bênção que esse texto traz é: sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra. Como vai dizer isso? A promessa de Deus é clara. Ele vai abençoar, vai sarar a terra ferida. E a terra para o judeu significava uma vida integral. Era não só a questão do trabalho no campo, mas a questão da sua vida, sua devoção, o seu momento com Deus. Se a gente se compromete com Ele, Ele ouve as nossas orações, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Não vai haver mais marca de pecado, não vai haver mais problema, nada, tudo será apagado. E Deus vai colocar as nossas transgressões para longe, sarando a nossa terra. Enquanto os pensadores humanistas, que são completamente descompromissados com Deus, o homem é como uma bolha de consciência no oceano do nada, como diria Jean-Paul Sartre, flutuando por aí até a bolha estourar. Não, para Deus é diferente. Olha o que ele diz, por exemplo, no texto sagrado. Ele nos deu vida, estando nós, eu e você, mortos em nossos transgressões e pecados. Mas nós andamos nesse caminho no passado. Agora não. Agora nós temos espírito de obediência. Andamos como o Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. A promessa é: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso não é nosso. Vem de Deus. Porque somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Terra sarada, não mais terra ferida. Previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. É isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer te colocar numa terra nova, numa terra sarada. Então, meu irmão, minha irmã, guarde isso para você.
Agora você precisa dar uma resposta. Aquele coração duro daquele povo ouviu a voz do Senhor, mas parece que não ouviu. E qual tem sido a sua atitude? Humilhar-se? Acho que chegou o tempo da gente refletir sobre isso. Que é tempo da gente se humilhar, ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Ele, aproveitar o tempo, conversar com o Pai, para que Ele ouça as nossas orações, não há oração não ouvida, para que Ele perdoe os nossos pecados, para que Ele sare a nossa terra, para que andemos no seu caminho, em obediência e integridade de vida. Olha, que Deus te abençoe. O vídeo hoje passou um pouquinho, mas eu tenho certeza que essa palavra que falou o meu coração, aqueceu o meu coração, vai aquecer o seu também. Então, olha, que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.